Lucas capítulo 13, versículos de 6 a 9. Esse texto é um texto conhecido. Não me lembro alguém ter falado desse texto aqui alguma vez, especificamente desses 3 versículos, mas 3 não, 4 versículos, mas já ouvi algumas vezes sobre esse texto. E eu convido a você a abrir a sua Bíblia para que juntos possamos refletir e pensar acerca da parábola da figueira estéril. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus preferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que ela ainda ocupe inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. O texto é forte, né? Mas tem lições preciosas para nós nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui está a tua palavra. Aplica, Senhor, ao nosso coração mais uma vez e fala conosco da forma como o Senhor quer falar. Usa-nos, Senhor, e torna-nos sensível à ação do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu gostaria de estar pensando com os irmãos sobre o seguinte tema: uma nova oportunidade. O que é uma nova oportunidade? Uma nova oportunidade é aquela que a gente vai ter diante de uma nova situação. Mas por que será que esse texto traz para nós a reflexão de que podemos ter uma nova oportunidade? O ano de 2024 está se findando. Hoje, o último domingo do ano. A gente pensa, reflete acerca de tantas coisas que a gente fez e talvez deixou de fazer durante esse período de 12 meses. Mas também a gente tem algumas queixas, algumas gratidões. A gente tem vários motivos para pensar do que foi o ano de 2024. Assim como em anos anteriores, a gente normalmente no último domingo do ano ou no último dia do ano e pensa, reflete acerca de tudo quanto nós fizemos ou deixamos de fazer, ou que poderíamos ter feito e por algum motivo não conseguimos realizar. De forma profissional, de forma pessoal, de forma coletiva, como igreja. Mas a gente precisa pensar que esse texto ele traz alguns ensinamentos para a gente. E eu pensei assim, o que significaria essa figueira estéril? Significado da figueira à luz da Bíblia. É símbolo de tempos de paz, prosperidade e segurança. Essa é uma das definições na Bíblia. A segunda definição é fertilidade, abundância, renascimento. E, por último, quando a figueira está cheia de flores, representa que ela está com frutos. Ou seja, quando ela está cheia das suas folhas, ali no meio daquelas folhas haverá frutos. Aí a gente vai para o texto e vai encontrar algumas coisas interessantes. A primeira coisa que a gente vê aqui, quando lê o texto, é que
Jesus vai proferir essa parábola diante de uma situação que ele vem para ensinar aos seus discípulos, mas também para ensinar a mim e a você como igreja, que a gente é parte integrante de uma videira. Mas Jesus aqui está fazendo uma comparação com a figueira, porque a figueira é um símbolo especial na região de Israel, porque é uma das árvores que mais produzem frutos naquela região. E principalmente uma região que é árida, né? Não é uma região que tenha abundância de chuva, que tenha um solo totalmente fértil. O seu solo lá, na maioria das localidades, são secos, mas a figueira ela está centralizada numa região onde ela vem produzir frutos, apesar da sequidão que ali tem. A gente poderia pensar na questão do nosso sertão, né? No nosso sertão aqui, existem algumas plantas que florescem, que frutificam, apesar das circunstâncias adversas que aquele solo tem. Mas a gente pode pensar acerca de algumas coisas que Jesus vem trazer para nós pensarmos. Temos lições para refletirmos. Eu vou pensar rapidamente. Os irmãos sabem que eu não demoro, eu sou muito objetivo naquilo que Deus coloca no meu coração, e eu acho que assim, não há necessidade de eu ficar fazendo rodeio para trazer para vocês aquilo que Deus colocou no nosso coração, mas sim, eu preciso ser objetivo e mostrar aquilo que a palavra está trazendo para nós pensarmos, para a gente refletir, e aquilo que é aplicável para nós. E a primeira coisa que eu vejo aqui no texto é que Jesus queria usufruir do fruto da figueira. Mas só que a pessoa aqui não é a pessoa de Jesus, mas é o Senhor Deus. Deus era o dono nessa parábola que Jesus está aplicando. Jesus, nessa parábola, ele vem a ser o viticultor. Porque o interessante é que essa figueira, ela estava plantada no meio de um pomar de uvas, de videiras. Vamos lá no texto. Vamos lá. Então Jesus proferiu a seguinte parábola, versículo 3. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. No meio do vinhateiro, do local de cultivo de uvas, ali estava plantada, naquele meio, uma figueira. E a figueira não é para produzir uvas, é para produzir figos. E o figo, naquela região, por pior que sejam as condições do terreno, do solo, ela produz um fruto delicioso. Vou abrir um parênteses e vou fechar. Né? Tem gente que ama figo, mas é um fruto doce, agradável a quem aprecia. Mas o interessante é que ela foi plantada num local onde estavam totalmente diferente da sua situação normal. Ela não estava plantada num lugar de figueiras, mas ela estava plantada no meio de um vinhateiro, ou seja, local de muitas parreiras de uvas. E aí a gente vai ver que o texto vai trazer para a gente pensar que Jesus vai naquela videira, ou melhor, Deus vai naquela videira, a representatividade aqui é de Deus, como o dono daquela plantação, o dono daquela terra. A representatividade aqui é que Deus, ele vai dizer o texto que ele ia ali procurar há 3 anos
figo e não encontrava. E o interessante é que, apesar daquela figueira produzir folhas, e lembra que eu falei no início? Que quando as folhas estão viçosas, no meio das folhagens nasceriam os seus frutos. Mas essa figueira não tinha frutos. Por 3 anos, em que o dono da vinha foi na vinha e procurou naquela figueira um fruto, não encontrou. Ele queria usufruir desse fruto, mas não conseguiu. Porque esse fruto não desabrochou, porque esse fruto não nasceu, esse fruto não saiu. A figueira era estéril. A segunda coisa que eu vejo aqui no texto é a ação do viticultor. O viticultor pediu um tempo para preparar a terra para que a videira produzir fruto. Vamos voltar no texto. Versículo 7. Depois, de vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que ela ainda ocupe inutilmente a terra. Ou seja, o local onde ela estava plantada estava ocupando o espaço de uma planta que poderia estar produzindo fruto. O dono deu uma ordem para o viticultor, ou seja, aquele que cuidava da vinha, que ele cortasse. Mas o viticultor, ele entra como intercessor dessa figueira. Ele intercede pela figueira. E olha o que o texto diz, é tremendo isso aqui. Olha o que diz o viticultor. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. O viticultor, ele teve uma preocupação. O viticultor aqui, ele representa Jesus no meio daquela vinha. E que ele queria que aquela vinha viesse a produzir fruto. Ele queria que aquela figueira, viesse a produzir fruto. Mas era necessário um trabalho para que essa figueira viesse produzir fruto. E ele vai e fala assim: deixe que eu vou cuidar dela. Entre outras palavras, o texto está dizendo isso. Eu vou cuidar dela, eu vou preparar a terra, eu vou escavar em volta dela, vou colocar adubo, vou colocar estrume, para que haja uma condição melhor que ela venha produzir fruto. Então, havia a necessidade que ele, como viticultor, desse uma atenção melhor para a figueira, em detrimento das videiras, da vinha. Ele ia dar um cuidado especial à figueira. Aí eu queria pensar com vocês uma lição aqui. Qual o tempo que nós temos dado para a nossa vinha aqui? Qual o tempo que eu tenho usufruído para que essa vinha, agora, essa figueira que somos nós, venha produzir frutos? Jesus tem dado para nós oportunidades. E a reflexão que eu quero trazer para mim e para você hoje é que a gente estamos às portas de um novo ano.
Um novo ano que vai começar. Um novo ano que vai se desabrochar. E a gente vai ter aí mais 12 meses pela frente para trabalhar, para desenvolver, para cuidar dessa figueira, para que essa figueira venha produzir frutos. E frutos de honra, frutos de glória, mas o principal deles, fruto de arrependimento, fruto de transformação. O tempo solicitado foi de 1 ano. Aí eu penso com você, a gente vai ter mais 1 ano pela frente. O ano que passou, já passou. Os anos que passaram, já passaram. Estamos agora para um novo ano, um novo período, onde nós vamos enfrentar calor, frio, chuva, falta de chuva. Não é assim? Para que a plantação frutifique, ela depende de calor, ela depende do sol, ela depende da chuva, ela depende de um cuidado especial. Mas por que eu estou pensando nisso? Para que pensar nisso? Porque cada um de nós temos uma parcela nisso. O tempo que foi solicitado pelo viticultor, que é Jesus, foi mais 1 ano. E nós vamos ter mais 1 ano. Não espere pelo outro. Faça você a sua parte. Mas, para que esse tempo seja bem aproveitado, ele precisa ser aproveitado com o meu compromisso, com o nosso compromisso. Não comigo, mas com o Senhor. O compromisso é com Deus. O compromisso é com o viticultor, Jesus. É Ele que vai nos dar todo o auxílio, toda a ferramenta, toda a condição para que essa figueira que está plantada no meio de um vinhateiro venha ser frutífera, venha produzir frutos. Vamos abrir um outro parênteses. Essa figueira, centenário, já produziu frutos? Vários. Passamos agora por um vale árido. Mas estamos em condições de refazer a preparação desse terreno para produzir novos frutos. Mas a gente tem um tempo para isso. Não espere por quem vai vir para cá, quem vai ser o pastor. Não espere. Seja você o responsável para que essa figueira produza frutos. Seja você o veículo responsável para que essa figueira venha desenvolver, venha desabrochar, que não fique só nas suas folhas, que mostre beleza, mas que não tenha fruto nenhum, mas que ela seja uma figueira que venha cheia de fruto. Outra coisa que o texto traz para a gente: temos mais um tempo para produzir frutos de arrependimento. Os frutos que o vinhateiro quer que essa figueira produza é frutos de arrependimento, frutos que venham produzir transformação de vidas, frutos que venham produzir outros frutos, que não fique só nos frutos. Eu me lembro certa vez de ter participado, vendo uma peça chamada Mãos Vazias. E como vai estar as suas mãos no final do ano de 2025? Como estão as nossas mãos hoje, ao final de mais um ano, 2024? A gente precisa parar e pensar. Lições são nos dadas para a gente pensar, refletir. Por quê? Porque o tempo está acabando. O tempo está curto. E a gente precisa. Já cheguei na conclusão, viu? É muito rápido.
Mas o tempo, ele não espera por nós. O tempo passa. Antigamente havia um slogan de uma determinada caderneta de poupança que dizia assim, ó, o tempo passa, o tempo voa, mas não é o caso, né? A gente não está fazendo poupança, mas a gente está plantando para a glória de Deus, para que o reino de Deus venha a ser povoado com os frutos que eu e você vamos produzir. Nós precisamos dar frutos. Frutos para quê? Para o nosso crescimento. Claro que vão acontecer de terem frutos que não vão ficar aqui. Mas que se você produzir frutos, Deus vai te honrar. O importante é que você produza frutos. O ano se finda e o tempo está cada vez menor. Por que o tempo está cada vez menor? Jesus está voltando. As profecias estão se cumprindo. E a gente precisa assumir o nosso papel nessa condição de produtores de frutos. Quando a gente vê a questão da videira, vós sois os ramos. Eu sou a videira, né, Jesus? Vós sois os ramos. Aquele que não produz fruto será cortado e lançado fora. O texto aqui fala, versículo 8 e 9. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Olha o que ele finaliza dizendo, se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Como é que vai ser? O que Jesus espera de você em 2025? Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandará cortá-la. Será que será necessário mandar cortá-la? Ou será que é melhor que ela produza mais frutos? Uma outra parábola, Jesus mostra que certa figueira, ele vai dar uma palavra, a figueira no final da tarde estava seca. A mesma coisa, figueira, porque ele procurou um fruto nela e não encontrou. Não é esse caso aqui. Aqui, há uma nova oportunidade para que essa figueira viesse a dar fruto. Depois disso, na Bíblia, não há nenhuma outra narrativa se essa figueira deu ou não deu fruto. Se ela foi cortada ou se ela não foi cortada. Mas a reflexão que a gente precisa ter, será que eu estarei no final de mais um ano sem produzir nada? O que eu produzi esse ano? O que nós produzimos esse ano como igreja? E como igreja nós podemos e devemos produzir frutos. Frutos de arrependimento para o reino de Deus. Não para povoar o inferno, mas para povoar os céus. Nós estamos aqui para ser produtores de frutos que hão de povoar os céus. Jesus espera algo de nós. Como estarei ao final de 2025 diante do viticultor? Diante de Jesus. Como vou estar? Volto a lembrança, né? Como vai estar as minhas mãos? Vazias, porque escorreu tudo pelos dedos? Ou haverá aqui como apresentar frutos de arrependimento?
A palavra de Deus me ensina, e ensina para você, que há júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Se eu e você conseguirmos levar pelo menos uma pessoa a Jesus, e nós fizermos com que pelo menos 10% dessas fiquem aqui, nós vamos crescer. Nós podemos crescer. E nós vamos estar diante do viticultor, apresentando as nossas mãos com frutos de arrependimentos para o reino. E para finalizar, ela vai estar estéril ou produzindo frutos? Pense nisso, querido. Pense nisso, querida. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é individual. Quando Jesus traz essa parábola para a gente refletir, Ele está querendo trazer para nós a reflexão de que ainda temos condições de produzir frutos de arrependimento para o reino de Deus. E quando chegarmos diante do Senhor, na glória, nós poderemos nos apresentar da seguinte forma. Pode soltar aí, Ellison, por favor. Medita nessa letra. É forte, mas é importante para nós. Quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei, cantarei de Jesus que me salvou, que por esse pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E falarei, cantarei de Jesus que me salvou, que por esse pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e
e cheguei aqui. Amém. Que quando eu e você se apresentar no trono da glória, se apresente para dizer que eu venci e cheguei na presença do Senhor, com frutos de arrependimento para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém?